Som, glória a Deus, a paz do Senhor. Deus é bom e maravilhoso, santo é o nome do Senhor. Todos encontraram? Eu quero dar um título para essa mensagem: Eis-me aqui. Alguém pode dizer isso? Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Engraçado que eu orei a semana inteira pedindo uma palavra. Na minha folga eu falei, eu vou levantar cedo, na quinta-feira, vou levantar cedo e vou meditar na palavra, vou orar a Deus e vou meditar na palavra que Deus vai me dar. E de fato eu levantei cedo e estou orando e nada de vir a palavra. E aí eu li uma coisa, li outra, mas você sabe quando Deus fala com você, olha, é essa palavra. E deu hora do almoço e 1, 2, 3 horas da tarde, nada. Quando foi no finalzinho da minha folga, aí Deus falou comigo. E Deus me deu essa palavra. Atos 9. Eu vou ler até o final, até o capítulo 18. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziam a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nem comer, nem beber. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Fala comigo: eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava
que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, glorificando e exaltando a Deus. Aleluias. Irmãos, quem foi Saulo? Saulo de Tarso. Saulo é o apóstolo Paulo. Esse homem, ele foi liderado por Jesus. A maior liderança que já existiu na face da terra. O maior líder de todos os tempos, Jesus. E Paulo, ele foi o maior líder do cristianismo. Ele foi o autor de 13 livros do Novo Testamento, de Romanos até Filemão. Esse homem foi usado maravilhosamente. O que seria de nós se não tivesse de Romanos até Filemão, pastor? Mas antes dele ser esse apóstolo, esse homem de Deus, esse homem maravilhoso, ele também foi perseguidor do povo de Deus. Ele foi perseguidor dos discípulos, dos apóstolos. Lá no versículo 1 e 2 fala assim: e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para ir a Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem ou mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Por quê? Qual o motivo? Qual o motivo que ele tinha para fazer isso? Por que Saulo fazia isso? Diz que Saulo, ele era servo de Deus. Ele já era servo de Deus. Olha só o que está dizendo lá em Atos 22, 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então ele servia a Deus lá na época da lei. Ele servia pela lei. Eles não aceitavam Jesus. Então a graça não tinha como chegar a eles, porque a graça do Senhor, ele só chega a nós
se nós aceitarmos o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eles não aceitavam a Jesus. Então eles viviam pela lei. Lembra lá quando Elias, ele convoca os 400 profetas de Baal, né? Ele convocou aqueles caras lá, e o que dizia lá a palavra? Que eles, idólatras, eles deveriam morrer. Ele fala assim, ó, clama o Deus de vocês, e todos já conhecem a história. E ele clamou, os profetas de Baal clama a Baal, e nada acontece. Quando Elias, o profeta de Deus, ele clama, Deus manda fogo do céu e consome aquele altar, aquela tudo que tinha ali, aquele holocausto, lambe a água que ele colocou ali. E logo os profetas de Baal saem correndo, e ele manda pegar eles e mataram. Então, o que diz aqui, ó? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Então ele achava que os cristãos, eles eram de uma seita, e por isso que eles procuravam matar os cristãos. Mas ele seguia a lei, queria seguir a lei, zeloso, procurando com todo zelo, né, seguir a lei. Só que ele vai ao sumo sacerdote e pede carta, e ele manda. Quando chega próximo de Damasco, algo que ele não esperava acontece. De repente vem aquele clarão dos céus, aquele resplendor que envolve todo ele, e ali ele cai por terra. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus, ele falou: por que me persegues? Porque na verdade, quando ele perseguia o povo de Deus, na verdade ele perseguia Jesus. Jesus, ele vai falar assim, que o que você fizer a um desses pequeninos, está fazendo a mim. Se você, Davidson, abençoar o Dimas, o meu pequenino, está fazendo a mim. Se você estiver fazendo mal a um desses meus pequeninos, você está fazendo a mim. Se você estiver perseguindo louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso que ele falou assim: por que me persegues? Olha só o que diz ali no versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é resistir. Aguilhão era uma vara com uma ponta na frente. E eles usavam ali, colocando os bois, por exemplo, para capinar, né, na lavoura. E eles cutucavam com aquele aguilhão o boi. Aquilo era um aguilhão. Quando o boi queria parar, ele cutucava o boi para que o boi continuasse. Então, o que acontece? Saulo, ele queria resistir. Ele resistia continuamente, desobedecendo os princípios. E Jesus falou assim, duro é para ti resistir. Você não vai aguentar os aguilhões. E muitas das vezes, pastor, nós temos resistido. Nós temos resistido onde nós deveríamos falar assim, Senhor, eis-me aqui. E nós temos resistido fazer o porquê de Deus. Por que nós estamos nesse lugar? Por que você está vindo para a igreja? Por que hoje eu estou pregando? O porquê? Por quê, pastor? Por que o senhor hoje é pastor? Deus tem um porquê na vida de cada um de nós. O pastor, ele é pastor porque ele aceitou o chamado. O Senhor chamou ele e falou assim, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Estou pronto a fazer o teu querer. Estou pronto a fazer a tua vontade. Olha só, no 6, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Quando ele fala assim, que queres que faça? Já tinha caído, sabe? Aquele velho homem. Quando ele pergunta, o que queres que faça? Ele já era um novo homem. Ele já tinha sido transformado. O que queres que eu faça? Então ele reconhece que Jesus era o soberano, era o Filho de Deus. E Jesus fala para ele, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer. Deus, ele tem colocado na sua igreja, uns para pastores, outros para presbíteros, outro para diácono, outros para cooperadores, sabe? E você foi chamado para quê? Irmãos, nós não fomos chamados para ficar parado. Você imagina se Saulo, ele não ouve a voz de Jesus? Você imagina se ele não recebesse essa mensagem e ele não começasse a fazer o querer do Pai? Se ele não escrevesse para essas 13 tribos, essas 13 epístolas, essas 13 igrejas, o que seria de nós se não fosse os homens de Deus do passado? Outra coisa que eu vejo nessa mensagem aqui é que o plano do homem é um,
Mas os planos de Deus são outros e prevalece sobre o meu e o seu plano. O plano de Saulo era matar os servos de Deus. O plano dele era entrar em Damasco e trazer os discípulos apóstolos presos para Jerusalém. Mas o plano de Jesus era outro. Você vai entrar aqui em Damasco quando eu quiser, na hora que eu quiser. Olha o que ele fala: no 8: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduzia a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ele jamais imaginaria que isso ia acontecer na vida dele. A vontade dele era chegar em Damasco e matar os discípulos. Ele jamais imaginou que ele ia ficar cego. Ei, o teu plano é um, mas o meu plano é outro. Eu tenho algo grande para ti. Você vai entrar em Damasco quando eu quiser. Você vai chegar da forma que eu quiser, e você vai sair de lá da forma que eu quiser. Olha, você vai entrar naquela igreja hoje, não importa o que Satanás tem preparado, não importa o que o diabo tem preparado para tirar você da presença de Deus. Deus falou assim: não, hoje ele vai estar lá, hoje ela vai estar naquele lugar. Não importa a forma que ela vai chegar, não importa a forma que ele vai chegar, eu tenho algo especial. O Senhor tem algo especial para mim e para você. Nós precisamos nos entregar de corpo e alma, e nós precisamos fazer o ID do Senhor, a vontade dEle. Irmãos, nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, quantas vezes nós temos falado: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quantas vezes nós já cantamos esse louvor: eis-me aqui, Senhor. E aí nós temos realmente estado pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça em mim a tua vontade, faça em mim o teu querer. Gente, é muito sério, pastor, é muito sério. Você já imaginou que amanhã não nos pertence? Que um minuto após o outro não nos pertence? Deus não nos chamou para ficar sentado. Ele não nos chamou para ficar parado. E talvez você não tenha a oportunidade amanhã de fazer o que precisava ter feito hoje. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eu acredito que quando ele falou Saulo, Ananias já deu um pulo e começou a tremer. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que estava um homem
chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Você viu o porquê da gente entrar, sabe, no mistério de Deus? Deus, ele chamou eu e você para que a gente fosse fazer essa obra. Quando Deus ele envia Jesus, havia um porquê. Por que Deus está mandando Jesus à terra? Porque quando Deus ele estava no início pairando sobre a face do abismo sozinho, ele fala assim: eu vou criar a Elisângela, eu vou criar a Paulinha, a Carla, eu vou criar o João Batista, a Manalha, eu vou criar o Ednilson, porque eu quero eles comigo, sabe? Tudo vai começar, eu quero eles num jardim maravilhoso. E Deus pega e cria Adão, e ele fala: façamos a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Só que entra o pecado, e Deus olha lá na frente, e ele não vê um justo sequer que pudesse consertar tudo, e ele envia Jesus e fala assim: vai lá, porque o meu sonho, oh aleluia, você faz parte do sonho de Deus. O sonho de Deus era nos criar para que ele não vivesse mais sozinho, aleluias, ele nos levasse para a glória celestial e nós vivêssemos com ele. E quando ele olha e parece que tudo está indo perdido, ele fala assim: vai lá, meu filho, aleluias, vai lá, meu filho. Por que Jesus veio a esse lugar? Para levar eu e você para a glória. E ele falou assim: Ednilson, entra no meu porquê. Aleluias. Josimar, entra no meu porquê. Eu preciso que você vai lá. E você não fala: eis-me aqui. Eu preciso que você vai falar para as nações que eu morri na cruz do Calvário para salvá-lo. E muitas das vezes nós temos dado desculpa, como Ananias: Senhor, eu vou entrar na favela. Senhor, está tão longe, está frio, está sol, está quente. E nós temos dado desculpa, e nós temos entristecido o Espírito Santo, e nós temos saído do porquê de Deus. E muitas das vezes nós temos entrado no porquê de Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. E respondeu Ananias: Senhor. 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido, querido. Diz a palavra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não queira estar no meio dos muitos, mas dos poucos. Não tarda em dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto a fazer a tua vontade. Não importa se Saulo vai estar lá na frente para me perseguir, não importa se Saulo vai me levar preso e entregar nas mãos do sumo sacerdote. Eis-me aqui, Senhor, eu não quero nem saber se o patrão vai me mandar embora. Eis-me aqui, Senhor, eu não quero nem saber o que vai acontecer lá na frente. Quando Deus ele manda você ir, ele se responsabiliza. E ele não nos criou para ficar parado.
entra no porquê do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ananias foi. E ele entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, lhes disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele lá mesmo, que te apareceu lá no caminho por onde tu vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha isso, olha isso. Quando ele chega lá, quando Ananias chega e fala para Saulo, Saulo já tinha tido uma visão quando ele orava. Deus dava em visão para ele: vai vir um cara aqui orar por você, ele vai pôr a mão na tua cabeça, o nome dele é Ananias, ele vai pôr, e quando ele colocar a mão em você, você vai enxergar. Você imaginou um negócio desse? Já imaginou, Paulinha, você está em casa orando, e na oração ali você vê, tem uma visão: ó, vai chegar um certo irmão aqui nesse lugar, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. O nome dele é fulano de tal. Ele vai chegar num carro assim, assim, assim. Ele vai chegar com mais 2 pessoas. Quando você abrir o portão que vê aquele carro branco, você já vai começar a tremer, porque você vai começar a sentir a presença de Deus. Quando você percebe, desce as pessoas que Deus falou, não tem como duvidar. Não tinha para onde Saulo correr. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Eu acho que Saulo, ele nunca enxergou tanto quanto naqueles 3 dias que ele estava cego. Como assim, irmão Ednilson? Ele vivia cego espiritualmente. Eles eram de uma seita e achava que os cristãos eram uma seita. Ele vivia cego direto, mas no dia que verdadeiramente ele ficou cego carnal, ele passa a enxergar a verdade. Ele passa a ter uma visão espiritual diferente. Aleluias. E daí o perseguidor dos cristãos passa a ser perseguido, porque aí agora ele vai pregar sobre Jesus, aquele que ele sempre perseguiu e falou que não se podia falar no nome de Jesus. Como é que agora ele vai pregar e falar que Jesus é quem salva, Jesus é que cura, Jesus é que liberta? Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, não faça como Ananias: eis-me aqui, e fica dando desculpa. Mas fala: eis-me aqui, Senhor, como Paulo, e começa a fazer o ID do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As palmas, louve e exalta o Senhor Jesus.